Bem-vindos ao canal Fisicamente. Estamos aqui com mais um Consolidando Saberes, livro 4, frente B, capítulo 1 de Termometria. Exercício de um risquinho da Estadual do Ceará 2022. Então vamos ler e grifar as coisas importantes. No nosso planeta há uma grande diversidade de climas. Por exemplo, a cidade de Oymyakon, na Rússia, já registrou temperaturas de menos 65 graus Celsius. Eita. Ao passo que a cidade de Gadames, na Líbia, há registros de temperatura de 122 graus Fahrenheit. Já cuidado aqui com as unidades, né? Esse cara aqui está na escala graus Celsius, está na escala Fahrenheit. O módulo, né, não importa o sinal, é só o valor, né, da diferença de temperatura, então é isso que ele está perguntando. Qual é o módulo da diferença de temperatura entre essas duas cidades? Só que ele quer em Kelvin. Então vai trabalhar com as três escalas aí, né? Então vamos lá, vamos para o que você deveria saber. Bom, além de você ter que saber sobre a conversão da escala Celsius em Fahrenheit, que a gente já discutiu no vídeo passado, que é essa equação aqui, né? θF menos 32 sobre 9 igual a θC sobre 5, você também tem que saber qual que é a conversão entre a escala Kelvin e a escala Celsius. A escala Celsius você já sabe que a temperatura de difusão do gelo, o Celsius falou que na escala dele chamava 0 graus Celsius, e da ebulição ele falou que chamava 100 graus Celsius. Já a história da escala Kelvin, ela é um pouco mais bonita. Ela começa lá no início da Revolução Industrial, onde se começou a estudar muito sobre as máquinas térmicas, né? Como fazer com que uma máquina térmica tivesse um maior rendimento. E um cara chamado Sadi Carnot, lá em 1844, né? Ele começou a propor trabalhos de uma máquina que tivesse o máximo de rendimento possível. E nesses trabalhos, que a gente vai conhecer mais para frente em termodinâmica, né? Ele chegou a estudar como que a temperatura influenciava no rendimento. E usando o trabalho dele, dá para a gente extrapolar qual seria a temperatura mínima, né, de um gás ideal. E essa temperatura mínima, segundo Carnot, era de menos 273,15 graus Celsius. Essa seria a temperatura mínima, supostamente, né, hipotética, a gente não consegue atingir ela, porque ela fere outros princípios da física, mas no papel ela seria a menor temperatura possível, né, o estado de agitação zero das partículas. E aí, um cara chamado William Thomson, 20 anos depois, baseado nesses estudos, conseguiu provar que essa temperatura, na verdade, valia para qualquer material, não só para os gases ideais. Em homenagem a isso, 20 anos depois, né, ele recebeu o título de Lord Kelvin, e aí ele estipulou a sua escala, que ficou conhecido como escala absoluta de temperatura. E esse menos 273,15, muitos livros nem aparece esse 15, tá? Ela ficou conhecida como o zero absoluto, que é chamado de OK. Mentira, zero Kelvin, tá? Esse é conhecido como zero absoluto. Ou seja, a escala do Kelvin era uma escala que não admitia valores negativos. O zero era o menor valor possível de temperatura. Na verdade, não é possível, né? No papel ele é possível, na prática a gente sabe que não dá para atingir ele. E aí, em cima disso, ele construiu a sua escala. Ele também escolheu a graduação igual a do Celsius, e aí o 0 graus Celsius, que é a fusão do gelo, ficou, obviamente, aqui no nosso 273,15, ou apenas 273 Kelvin. O Kelvin perdeu o grau, porque agora é uma escala absoluta, né? Então, ela é usada no sistema internacional. Então, a gente só lê 273,15 Kelvin. E como ela anda de 1 em 1, né, igual anda aqui a escala Celsius, a temperatura de ebulição da água é de 373,15. Eu vou tirar esse vírgula 15 só para facilitar os nossos cálculos. Mas saibam que a rigor, né, é 273,15 e 373,15. Então, a nossa equação de conversão vai ser feita da mesma maneira. A gente pega aqui um θK, né, temperatura em Kelvin, pega o mesmo valor aqui em graus Celsius e faz o barriguinha-barrigão, né? Pega esse intervalo dividido por esse, ou seja, θK menos 273 sobre 373 até 273 dá 100, né? Eu vou colocar aqui direto. E
θc menos zero e 100 menos zero. Então fica θc menos zero sobre 100 menos zero dá 100 também, né? A gente pode cortar esses dois 100. Aqui vai dar θc, né? Vou escrever na ordem. Então fica aqui a temperatura em graus Celsius. Nada mais é do que a temperatura em Kelvin menos 273. Então, sempre que você quiser transformar graus Celsius para Kelvin, você pode usar essa expressão, que é bem mais simples que a do Fahrenheit, né? Se você quiser saber em graus Celsius, basta pôr o Kelvin e tirar 273. Se você quiser saber em Kelvin, basta pegar o Celsius e passar o 273 para lá somando, né? Eu posso escrever assim, né? Ó, que θ Kelvin é igual a θc mais 273. E aí já era. Uma coisa importante que eu quero que você entenda é que se a gente avançar de 0 para 1 grau Celsius, a escala Kelvin avança de 273 para 274. Diferente da escala Fahrenheit, né? Em resumo, a gente tem que saber isso, ó. θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Equação de conversão de Celsius para Fahrenheit. θc é igual a θk menos 273. Equação de conversão de Celsius para Kelvin. Se você quiser de Kelvin para Fahrenheit, transforme o Kelvin para Celsius e o Celsius para Fahrenheit. Agora, se o exercício perguntar sobre variação, você pode escrever que a variação da temperatura na escala Kelvin é a mesma da variação na escala Celsius. Então, se você subir 1 grau na escala Celsius, você sobe 1 grau na escala Kelvin. Agora, a Fahrenheit é diferente. Você pode escrever que a variação da escala Fahrenheit sobre 9 é igual à variação da escala Celsius sobre 5. Ou seja, se você sobe 9 graus na escala Fahrenheit, você vai subir 5 graus na escala Celsius. Então, se por um acaso eu subir aqui para 5 graus, lembra, subi 5 graus, então eu vou fazer 5 vezes 1,8, aí vai dar 9 graus de subida. Então eu vou parar aqui no 32 mais 9, 41 graus Fahrenheit. Beleza? Então, em resumo, é tudo isso que você tem que saber sobre as escalas termométricas. E, obviamente, fazer o barriguinha-barrigão quando você precisar converter uma escala conhecida em uma escala desconhecida. Então, vamos voltar para o exercício. Então, como ele pediu a diferença entre as temperaturas em Kelvin, o que a gente pode fazer é transformar esse Fahrenheit para Celsius. Aí a gente vê essa diferença. E como essa diferença é igual em Celsius e em Kelvin, a gente pode falar que já é o nosso resultado. Então, a primeira coisa é transformar o 122 em graus Celsius. Aí você tem que lembrar. θc sobre 5 igual θf menos 32 sobre 9. Troca o 132 pela temperatura aqui em Fahrenheit, né? E aí vai ficar assim. θc sobre 5 é igual a 122 menos 32 sobre 9. Vou trazer aqui para cima. θc sobre 5 é igual a 122 menos 32 dá 90. Né? Aqui, 90 por 9, 10. E esse 5 vai passar lá multiplicando, vai dar 50, né? Então, portanto, a nossa temperatura em graus Celsius é de 50 graus. Beleza, acabamos? Não, né? Só a primeira parte, a chama temperatura em graus Celsius. Agora a gente tem que saber qual é a diferença, né? De menos 65 até 50. Então, a variação da temperatura em graus Celsius vai ser 50 graus Celsius e tira a temperatura inicial, que é menos 65. Aqui a gente vai somar, né? Então, a variação em graus Celsius é 115 graus Celsius. Cuidado, não está na temperatura de 115 graus Celsius. Ele variou 115 graus Celsius. Como a gente sabe que a variação da escala Kelvin é igual à variação da escala Celsius, a nossa resposta já está pronta, né? A variação da temperatura em Kelvin
é também de 115 kelvins. Beleza? Exercício considerado difícil por alguns, porque não entende a diferença entre variação de temperatura e o valor da temperatura na escala. Mas, querendo ou não, é um exercício tranquilo, né? A gente só tinha que transformar a temperatura em Fahrenheit em graus Celsius, calcular a diferença e saber que essa diferença em Celsius é igual à diferença em Kelvin. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aí. Fui!